Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma discussão clínica. Hoje nós vamos entrar de cabeça no eixo 1 da nossa propedêutica e diagnóstico diferencial. E para fazer isso do jeito certo, não vamos ficar só na teoria, não. Vamos usar uma abordagem baseada em casos para dissecar aquele cenário clínico que é super comum, mas que é cheio de pegadinhas. O objetivo aqui é construir aquele raciocínio clínico de excelência, ideal para quem já está aí no sexto semestre e precisa conectar a semiologia básica com a fisiopatologia e, claro, com as diretrizes mais fresquinhas. Vamos lá? Dá uma olhada no nosso caso âncora de hoje. Temos uma paciente de 60 anos, professora. A queixa principal dela é bem direta. Ela está exausta o dia todo e com as pernas muito inchadas já faz uns 8 meses. O detalhe que muda o jogo aqui é o histórico médico. Ela tem diabetes tipo 2 e hipertensão há 20 anos, com aquele controle bem regular. Esse é o arroz com feijão das nossas enfermarias e ambulatórios, né? Diante dessa queixa dupla de exaustão e edema refratário, a grande pergunta é: qual é exatamente a engrenagem que está falhando no organismo dessa paciente? Quando a gente avalia o exame físico, algumas coisas gritam aos nossos olhos. A paciente está pálida, a pressão arterial está lá em cima, 158 por 94, e ela traz aquele relato clássico de urina espumosa, parecendo colarinho de chope, sabe? Nas extremidades, a gente nota um edema periorbital de manhã e um edema nos membros inferiores no fim do dia, que é frio, indolor e depressível. Mas o mais importante, o grande pulo do gato semiológico aqui, é o que a gente não encontra. Não tem terceira bulha cardíaca e não tem turgência jugular, ou seja, a gente consegue afastar a insuficiência cardíaca descompensada logo de cara. O nosso radar aponta direto para os rins. Para matar essa charada, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, avaliando fadiga e edema. Segundo, fisiopatologia da doença renal crônica. Terceiro, o novo estadiamento do CADIGO 2024. Quarto, nefroproteção farmacológica. E, por último, os distúrbios eletrolíticos. Então, vamos começar pelo começo, avaliando a fadiga e o edema. Tem um conceito na semiologia que vira e mexe e confunde a turma. O paciente chega e fala que está com cansaço. Eles usam essa palavra para tudo, mas a gente precisa traduzir isso para o MED6. Fadiga é aquela sensação subjetiva de exaustão física ou mental que simplesmente não melhora com o repouso. Já a astemia é uma perda objetiva de força muscular, uma incapacidade mecânica real. E dispneia, bom, é o desconforto respiratório, a falta de ar. No nosso caso, a paciente relata estar exausta mesmo descansando, o que bate certinho com fadiga crônica. E na doença renal, gente, essa fadiga é um quebra-cabeça multifatorial. Vai desde a falta de eritropoetina, que causa anemia, até o acúmulo daquelas toxinas urêmicas lá nas mitocôndrias. Agora, vamos entender esse edema usando as velhas e boas forças de Starling. Na doença renal crônica, o inchaço geralmente é uma mistura de 2 mecanismos. Do lado nefrótico, a gente tem a teoria do underfill. O rim perde tanta albumina na urina que a pressão oncótica do sangue despenca e o líquido simplesmente vaza para os tecidos. Já do lado nefrítico, ou overflow, o rim filtra tão pouco que começa a reter sódio e água, o que aumenta a pressão hidrostática dentro dos vasos. Como a nossa paciente tem muita urina espumosa e um edema generalizado, ela com certeza está sofrendo com a combinação cruel desses 2 fatores. E atenção redobrada aqui, porque isso é pegadinha clássica de prova de residência e de visita na enfermaria. Como é que a gente diferencia essas síndromes edematosas na prática? O edema da insuficiência cardíaca vem acompanhado de sinais de congestão sistêmica, tipo estertores no pulmão, turgência jugular, refluxo hepatojugular. O edema nefrótico não tem nada disso. Ele é mais difuso, molinho, depressível. E nunca jamais esqueçam do hipotiroidismo grave. O edema dele é o mixedema, que não é depressível. Dominar essas sutilezas é o que salva o diagnóstico na beira do leito. Feito esse raciocínio inicial, entramos no nosso segundo bloco, a fisiopatologia da doença renal crônica. A progressão da doença renal é uma cascata que não perdoa. Tudo começa com a hipótese da hiperfiltração de Brenner. Pensa só, com diabetes e hipertensão destruindo alguns néfrons, os que sobram saudáveis começam a trabalhar dobrado para compensar. Eles hipertrofiam e a pressão dentro deles sobe muito. Quem faz isso é a angiotensina 2, que contrai a arteríola eferente. Essa pressão absurda esmaga a barreira de filtração e as proteínas começam a vazar. E aqui está o grande detalhe. A proteinúria não é só um aviso de que algo está errado, ela é literalmente tóxica. Quando o túbulo tenta reabsorver essa proteína, ele inflama. O resultado de tudo isso, não importa a doença de base, é um só: a fibrose túbulo-intersticial, é a cicatriz final do rim. E como é que a falência desse órgão aparece na nossa paciente? É fascinante ver a correlação clínica.
O rim não é só um filtro, ele é uma fábrica de hormônios e regula o metabolismo. Aquela palidez da nossa paciente é porque o rim doente não produz mais eritropoetina. A pele seca, aquele prurido insuportável que ela reclamou, é o acúmulo de toxinas urêmicas na pele, porque o rim não consegue mais jogar isso fora. Cada sintoma conta exatamente a história da função que foi perdida. O que nos leva perfeitamente ao nosso terceiro bloco, o estagiamento fresquinho do CADIGO 2024. O mapa mental definitivo que a gente precisa usar hoje em dia é o sistema CGA. Esquece aquela ideia de olhar só para a creatinina isolada. Nós precisamos definir a causa do problema, calcular o G, que é a taxa de filtração glomerular, que vai do G1 ao G5, e quantificar o A, que é a albuminúria, do A1 ao A3. Essa tríade que realmente vai desenhar o prognóstico e dizer pra gente a hora exata de intervir ou de pedir socorro para o nefrologista. Quando a gente joga os dados da paciente no mapa de calor de risco, a coisa fica séria. A gente já suspeita que a filtração dela caiu, mas aquela urina parecendo chope garante pra gente que ela tem uma albuminúria macroscópica. Isso joga a paciente direto na categoria A3. Cruzando os dados no gráfico, ela cai em cheio na zona vermelha de risco extremo. Isso grita que ela tem um risco iminente de perder o rim de vez, além de ter um evento cardiovascular. Ela precisa de monitoramento pelo menos a cada 3 meses, para ontem. E turma, foco total aqui, porque essa atualização é gigante e vai chover nas provas de residência. O CADIGO 2024 bateu um martelo no uso da equação CKD-EPI 2021 para calcular a filtração glomerular. E a grande novidade, essa fórmula removeu totalmente aquele ajuste pelo coeficiente de raça. Isso corrige uma distorção biológica histórica e finalmente padroniza a avaliação para todo mundo. É um marco. Agora que a gente já diagnosticou e estadiou, vamos para o nosso quarto bloco, os pilares da nefroproteção farmacológica. O CADIGO não deixa margem para dúvida e estabelece uma escadinha de proteção. Primeiro passo, ainda mais com uma albuminúria nível A3 num paciente hipertenso e diabético, inibidor da ECA ou um BRA na dose máxima que o paciente tolerar. O objetivo é diminuir aquela pressão lá dentro do glomérulo. O segundo pilar, e essa foi a maior revolução da nefrologia nos últimos tempos, são os inibidores de SGLT2, as famosas gliflosinas, indicação fortíssima grau 1A. E se mesmo assim a albuminúria não ceder, entra o terceiro escudo, antagonistas dos receptores mineralocorticoides não esteroidais, como a finerenona, que tem um baita efeito antifibrótico. Mas olha só, prescrever exige cuidado. Regra de ouro da nefrologia, nunca, em hipótese alguma, juntem inibidor da ECA com BRA na mesma receita. O risco do potássio ir lá no teto e o rim parar de vez é gigantesco. Simplesmente não vale a pena. E outra coisa super importante. Quando vocês começarem a gliflozina, a taxa de filtração glomerular vai cair um pouquinho, uns 3 a 5 ml no começo. Isso é o esperado. Não entrem em pânico e não suspendam o remédio. É só o glomérulo relaxando a pressão interna, não é uma nova lesão renal. E para fechar nossa discussão, vamos ao quinto bloco, os distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos. Quando a função renal despenca, o potássio é o nosso pior inimigo, pelo risco real de arritmia fatal. E reparem bem nessa diferença na conduta. Se o eletrocardiograma do paciente alterar, tipo aquelas ondas T apiculadas gigantes, você precisa fazer gluconato de cálcio correndo. Mas tem um detalhe, o cálcio não baixa o potássio, ele só cria um escudo no coração. Para realmente tirar o potássio da circulação e jogar ele para dentro da célula, a gente precisa prescrever a solução polarizante com insulina e glicose ou usar um beta-2 agonista. O outro grande vilão é a acidose metabólica. Sem o rim para filtrar, o ácido do metabolismo fica acumulado. E aqui vai mais uma atualização do CADIGO 2024. O limiar para a gente começar a repor bicarbonato de sódio via oral caiu para menos de 18 miliequivalentes por litro. E por que a gente faz isso mais cedo agora? Porque um sangue ácido literalmente corrói o paciente. Repor o bicarbonato impede que a massa muscular seja destruída e evita que o corpo dissolva os próprios ossos, tentando neutralizar a acidez. E com isso, chegamos ao momento de juntar todas as peças. Nós saímos da queixa básica de fadiga e inchaço, destrinchamos a fisiologia, aplicamos o CADIGO 2024 e dominamos até as emergências dialíticas. Então, o desafio que eu deixo para vocês agora é o seguinte: com todo esse arsenal que construímos hoje, como fica a prescrição dessa professora que está sentada na sua frente? Qual o antihipertensivo? Qual o diurético? Qual combinação de nefroprotetores? Pensem bem nisso. Quem domina essas evidências, domina a prática clínica e muda a vida do paciente. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima discussão.